dá para tocar com você? Muito bom dia a todos e todas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Deixa eu tirar o fone aqui. Amém? Amém. Amém. Vamos dar início à nossa celebração nesse domingo. É um tempo muito precioso, um tempo muito bom, em que nós podemos nos reunir, mesmo que com a quantidade de pessoas limitadas, mas também você que está na sua casa, assistindo, né, através das nossas mídias sociais, esteja conosco em espírito, em oração, e que nós possamos juntos hoje celebrar a esse Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é tão grandioso. Eu gostaria de dar início a este tempo lendo João, capítulo 10, versículo 30. É um versículo muito simples, mas que traz um grande ensinamento para todos nós. João, capítulo 10, versículo 30, diz assim: Eu e o Pai somos um. Jesus está falando com as pessoas, com os seus discípulos, e ele alega, e ele diz, ele afirma que ele e o Pai são um. Isso revela a grandiosidade da intimidade de Jesus com Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre isso na mensagem. Então, que você possa ter grandes expectativas para hoje, para esse tempo tão precioso que nós teremos. Quero te convidar a também buscar essa intimidade com Jesus através da oração. Assim como Ele e o Pai são um, que nós sejamos um com Ele. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa manhã de domingo. E os nossos corações se alegram, ó Deus, por termos essa oportunidade e essa liberdade de nos reunirmos na sua casa e cantarmos ao Senhor e cantarmos verdades a seu respeito. Verdades essas, Senhor Deus, que reforçam o teu caráter em nós. Verdades essas que reforçam o que o Senhor é em nós e o que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, por essa intimidade que o Senhor tem com o seu Filho amado. E que o seu Filho amado também possibilitou essa intimidade entre nós e o Senhor. Obrigado por Jesus. Graças a Ele, graças ao sacrifício, o sacrifício vicário de Jesus na cruz por nós, nós podemos hoje cantar, nós podemos hoje ter a certeza de que pertencemos ao Teu rebanho, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja que se abre semana a semana, ó Deus, não somente para fazer reuniões, mas para glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada membro dessa comunidade, por cada família que faz parte dessa comunidade e que o Senhor escolheu a dedo para nos abençoar cada vez mais com a vida deles e com a sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua igreja na terra, que o Senhor sustenta e que o Senhor mantém. Obrigado, Deus, por este corpo, qual o Senhor é a cabeça. Obrigado, Deus, que possamos cantar e te louvar com todo o nosso coração nessa manhã. No nome precioso do Teu Filho amado. Amém. Amém? Amém? Amém. Você tem que falar um pouquinho mais alto, que a gente está com esses fones agora, a gente não escuta vocês, tá? Então assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo vocês, a gente parece que está tão longe. A gente tem que tirar um, aí você não escuta o instrumento. Mas que bom, né? É muito bom estar reunido e vamos cantar o nosso Deus. Já faz um tempinho que eu não canto aqui, acompanho nos instrumentos, mas não canto. Então hoje que possamos louvar o Senhor com mais alegria ainda, amém? As palmas. Sobre toda a terra tu és o rei,
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Essa é a nossa oração. Sobre meu pensar, sobre meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, as palmas. Sobre as montanhas e uma coisa só, vem reinar em mim, Senhor. Sobre meu pensar, sobre meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em suas vozes, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Senhor, o Senhor é louvado neste lugar e nós cantamos ao Senhor, ó Pai. Nós cantamos a sua grandeza e a sua bondade em nossas vidas. Nós cantamos, Senhor Deus, a sua misericórdia sobre nós. Eu gostaria de cantar uma música que se chama Isaías 53. Se você já teve a oportunidade de ler esse esplêndido capítulo na Bíblia, você vai lembrar que é a descrição exata de quem Jesus é. Do servo, da sofrência do servo do Senhor, do quanto ele sofreu.
E esse texto em Isaías é maravilhoso porque foi escrito 400 anos antes de Jesus vir, né? E nós estávamos aqui falando sobre a música, e o Lipe trouxe algo muito revelador também. Ele falou que Isaías escreveu como se ele já tivesse visto tudo acontecer. Ele fosse um dos discípulos lá no final, em Atos, que viu o Senhor, que andou com o Senhor, que viu a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Então eu te convido a cantar essa canção, e que essa canção abrace seu coração, porque o sacrifício dele, a morte dele, as dores dele nos trazem paz e nos trazem sanidade. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Mais rejeitado dentre os homens. Vamos cantar. Ainda carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele, para satisfazer, aleluia, pudesse brilhar. O Filho do amor
Senhor se entregou em nosso lugar. Cantemos ao Senhor. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Lara la lara la lara la 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 lara la lara la lara la la la. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Louvamos o Senhor por esse sacrifício tão grande e imenso, Senhor. Louvamos o Senhor, ó Pai, porque a sua morte, a sua dor, ó Deus, nos trouxe vida. E nós cantamos isso, Senhor, nessa manhã. Reafirmamos isso em nosso coração, porque só o Senhor, ó Deus, é Deus. Só o Senhor é aquele. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Senhor. Tu és aquele, ó Deus, que nos liberta. Tu és o único caminho, Senhor. E nós te louvamos. E somos eternamente agradecidos, Senhor, por isso. No Teu nome oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Bom dia. Esse é o tempo de falarmos das nossas contribuições. E as nossas contribuições, para muitos é uma situação sagrada, né? Para outros é uma confusão. Para outros é uma situação onde não tem muita importância. Eu tenho uma experiência, tenho lidado há um tempo ajudando pessoas na área financeira e a gente vê comportamentos diferentes das pessoas nessa área. Pessoas que relevam a vida financeira, né, que não trazem um controle, né? Pessoas que, mesmo tentando controlar, são muito confusas, são bagunçadas, e pessoas que tratam aquilo de uma maneira muito sagrada. São os pão duros, né? São pessoas que
seguram demais. E assim, a gente tem todo esse tipo de pessoas na sociedade. Nós temos aqui provavelmente um pouco de cada. Mas o que Deus fala, o que Jesus nos orienta na palavra, é para que nós entendamos a importância de fazer Deus participante dessa área da nossa vida. Não só como um ato de fé para aquele que está com alguma dificuldade financeira, mas também como um ato de gratidão para quem entende que o que tem recebido vem do Pai. E não tem, e se a gente for pensar de uma forma bem no crivo da fé, não tem algo talvez mais bonito do que nós pensarmos de que Deus tem nos dado provisão e que nós, por isso, podemos fazer participantes, né, do nosso sucesso, da nossa provisão, aqueles a quem Deus tem agido aqui na terra. Então imagina só, você, ao olhar para o seu ganho, para as suas receitas, para as suas provisões, você entender que Deus tem te suprido, não é o seu trabalho, não são as circunstâncias, não são suas vendas, Deus tem te sustentado, e por conta disso você é grato. E você faz participante a obra dele aqui na terra. E essa comunidade é uma das obras que nós cremos que Deus tem feito aqui na terra, porque essa comunidade tem feito diferença onde ela tem posto a mão. Tem ajudado pessoas que fazem parte dessa própria comunidade, tem ajudado pessoas que não necessariamente fazem parte desse convívio, dessa comunidade, mas que tem transformado realidades. Então eu queria te convidar a olhar. Eu ia abrir uma passagem, mas eu não senti que devo abrir agora. Então, eu queria te convidar a olhar com essa reflexão. Com a reflexão não de quem tem barganhado, eu vou dar para receber, né? Mas de quem já tem recebido e reconhecido Deus participante naquilo que tem recebido. Eu queria te convidar a olhar com esses olhos e trazer aqui à frente as suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas, para que a gente possa orar. Amém? Vamos orar. Opa. Olá. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que o que temos, aquilo que temos recebido, as nossas provisões, os nossos ganhos, tem vindo do Senhor. Nós reconhecemos que a Tua palavra fala que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre muito. Nós reconhecemos também o que a Tua palavra diz, que melhor é dar do que receber. E por isso nós nos inclinamos os nossos corações e fazemos, Pai, o Senhor participante dessa área da nossa vida também, que é a área financeira. Pedimos que o Senhor nos converta o coração, Pai, para cada um de nós que tem dificuldade de lidar com essa área, principalmente de ter um coração grato e fazer o Senhor participante dessa área de uma forma prática, Pai. Trazendo parte daquilo que ganhamos como uma atitude de fé. Não com a mentalidade de que irá nos faltar, mas de que o Senhor é aquele quem nos sustenta e nos provê, Pai, a todo momento. Isso é o que nós pedimos e apresentamos os nossos corações diante do Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém. Som, testando.
Não estou muito acostumado a ficar aqui. Som, testando. Estão me ouvindo bem? Bom dia novamente. A Cecília falou que a Fernanda tem uns avisos. Pode ser depois da pregação, Fer? Pode ser? Tá bom. É sempre uma grande responsabilidade estar aqui na frente e trazer a palavra, né? E sempre quando eu sou escalado para vir, o estômago desanda, as mãos começam a suar. Para mim é muito mais fácil tocar e tocar violão assim, porque parece que o violão tem uma barreira na frente e eu fico mais tranquilo. Mas, assim, ao mesmo tempo também é algo que eu gosto bastante, né? Eu gostaria hoje de trazer uma exposição das Escrituras a respeito de Jesus sendo nosso bom pastor. Nós tivemos uma conversa sobre esse tema no encontro de jovens, há algumas semanas, e foi algo muito bom. E eu queria trazer algo um pouquinho mais aprofundado para nós hoje. Então, tenha grandes expectativas para o que o Senhor irá falar ao nosso coração nesta manhã. Amém? Quero ler com vocês o texto que está em João, capítulo 10. Nós leremos do versículo 1 até o 30. Acompanhe comigo. João 10, do 1 até o 30. Em verdade eu lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, eu lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? E outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão.
Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Esse texto é um texto muito profundo, né? E por isso hoje eu gostaria de trazer o contexto em que Jesus falou isso, em meio a que e onde Jesus falou, e por que ele falou. E gostaria também de trazer algumas implicações de Deus sendo nosso pastor a respeito dessas afirmações que Jesus trouxe aqui, né? Jesus, ele usa essa comparação de Deus sendo o nosso bom pastor, o nosso pastor, porque na Bíblia toda, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, essa comparação de pastores e ovelhas e até a própria vida de homens importantes, eles eram pastores, né? Então, Abraão foi pastor, né? O seu filho Isaac, Jacó, Moisés foi pastor, Davi foi pastor. Muitas pessoas importantes nessa trajetória da história de Deus na humanidade foram pastores. E Deus usa essa figura muito lindamente para nos ensinar, né? E não é à toa que a gente chama uma pessoa que cuida da gente na nossa igreja de pastor, né? E é muito interessante isso. Mas disso que nós acabamos de ler, a figura central disso, né? E a música que nós cantamos, as músicas que nós cantamos, Jesus Cristo é a figura central. Jesus Cristo é o centro do universo. Amém? Jesus Cristo, ele é o centro da história. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da terra. Ele é o centro do céu. Ele é o centro do tempo, da eternidade, né? Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Rei dos Reis. Então, essa mensagem de hoje tem por centralidade Cristo. E que Ele seja exaltado nas nossas vidas, amém? Seja na nossa alegria ou seja na nossa tristeza, mas que Ele seja sempre glorificado. Por que será que Deus nos chama, que Jesus nos chama de ovelhas? Né? Acho que alguns devem conhecer, né? Ovelha, saber como que é o animalzinho, né? Ou já viu alguma de verdade assim? Mas ovelha, ela é um animal muito frágil, um animal muito, assim, delicado, né? Se machuca muito fácil. E ainda por cima é meio cego, é meio míope o bichinho, né? Não enxerga muito bem. Então é um animalzinho frágil, que não enxerga bem e que não tem como se defender. Ou seja, a ovelha, ela precisa de alguém para cuidar dela. Ela necessita de alguém para cuidar dela. Até elas, entre elas mesmo, se machucam. De tão frágil que é o animalzinho, né? E, como eu falei, grandes nomes da palavra de Deus, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, eram pastores. E eles cuidavam das ovelhas de tal maneira que, assim, Davi ele lutava contra leões, contra ursos, contra lobos, para poder proteger as ovelhas dele. Então Jesus vem trazendo essa imagem de ovelhas e de pastor justamente por isso, para mostrar o quanto nós, como pessoas, somos frágeis, indefesos e cegos. Ele nos mostra que, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Ele mostra que, na nossa própria força, na nossa própria inteligência, na nossa própria visão, a gente não consegue ir muito longe. E certamente
vai dar errado. Nós precisamos de alguém. Nós necessitamos de alguém que nos guie. Nós precisamos de um pastor. Amém? Se você pudesse dar uma olhadinha lá, a gente não vai ler, mas eu vou mencionar, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, eles trazem imagens de pastores e ovelhas. No Salmo 22, o pastor lá descrito é um pastor que dá a vida pelas ovelhas, que entrega a sua vida pelas ovelhas. No Salmo 23, é o pastor que vive para as ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vive, ele cuida, ele protege, ele abraça, ele está sempre presente com a ovelha. E no Salmo 24, é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Então, no próprio livro de Salmos, esses três tipos, essas três características do pastor são descritas lindamente. Em Hebreus também, 13, 20, fala sobre o grande pastor. E em 1 Pedro 5, 4, sobre o supremo pastor. Ou seja, a Bíblia toda nos traz figuras e nos traz imagens de um pastor. De um pastor que não só cuida, mas também entrega a sua vida pelas ovelhas. Mas não só cuida e não só entrega, mas ele também voltará para buscar as ovelhas que pertencem a ele. Amém? Amém, irmãos? Esse capítulo que nós lemos de João, ele é muito interessante, porque antes dele vem o capítulo 9, e no capítulo 9 tem a história de um cego que foi curado. E esse cego, que era um cego de nascença, foi curado, e na sinagoga, os fariseus, os crentes daquele tempo, não aceitaram muito bem aquela cura. Mas esse cego enfaticamente dizia: eu fui curado por alguém assim, assim, assim. E eles: não, mas não pode ser, esse cara não curou você, vamos perguntar para os pais. E fazem toda uma investigação. Então é justamente por isso que Jesus vem falando no capítulo 10 sobre o bom pastor. Por quê? Porque no capítulo 9, anteriormente, as pessoas que deveriam ser bons pastores, que deveriam cuidar das pessoas que estão sendo curadas, que estão sendo abandonadas, que estão sendo negligenciadas, não estão fazendo isso. Não estão sendo bons pastores. Então ele vem trazer a imagem do que é e quem é o verdadeiro pastor, o bom pastor. Amém? Esse é o contexto em que Jesus fala com as pessoas. Ele vem disso, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse versículo de João 10, 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Muita gente pensa que é o diabo. É o diabo, Tudo é o diabo. Às vezes o diabo está quieto, a gente está aprontando mais que ele. Mas vamos entender isso hoje, Então eu gostaria que pudéssemos analisar bastante. Se você está com sua Bíblia aberta, continue aberta aí em João capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos. A primeira implicação nossa hoje é que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 17, ele dá a sua vida forçadamente ou ele dá voluntariamente? Será que ele foi forçado a fazer isso? Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ele dá, ele entrega voluntariamente. Esse é o bom pastor. Ele não é forçado a fazer isso. Ele dá porque ele deseja fazer isso. Outra implicação do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele é uma entrega sacrificial. Versículo 11. Versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, é uma entrega, é um sacrifício, é algo que custou algo. Não foi algo assim, Jesus veio para nos presentear com alguma coisa sem sentido nenhum. A canção que nós cantamos e o que está em Isaías é exatamente isso. Ele pagou um preço. Era exigido um preço. Era exigido um sacrifício. Algo precisava ser feito. Então é bem assim singular quando nós dizemos que Deus nos ama
incondicionalmente. Aí Deus me ama sem condições. Assim, Deus até nos ama sem condições, mas para nós podermos estar com Ele existiu uma condição. E essa condição, ela foi cumprida por Cristo. Jesus teve que cumprir uma condição. Ele teve que pagar um preço. E nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos abandonar isso. Ele escolheu entregar sua vida espontaneamente, mas foi uma entrega sacrificial, foi um sacrifício vicário. Se você puder ler no versículo 15 e 18, diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 18: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, tomá-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Amém? Essa é uma grande verdade. Isso é algo tão precioso para nós, porque Cristo não foi simplesmente, Deus falou, vai lá, desce lá e salva a negada. Não, não foi tão assim. Viu, vai lá, não quero, Pai. Não, vai. Não, ele foi espontaneamente, ele quis. E esse grande mistério para nós. Outra implicação de Jesus sendo o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é que ele chama e ele guia as suas ovelhas. Aqueles que pertencem a ele, ele chama. E ainda mais, ele chama pelo próprio nome. Na Palestina, nesse tempo de Jesus, eles tinham algumas técnicas para cuidar das ovelhas. Uma técnica era que quando era inverno, quando era muito frio, eles faziam um aprisco enorme, assim, e eles juntavam todos os rebanhos de todas as pessoas que estavam ali por perto, misturava tudo. E tinha uma pessoa que ficava responsável por abrir a porta e fechar. Esse é o porteiro que Jesus se refere a ele. Então, quando Jesus fala assim, quando o pastor chega e chama as ovelhas, é nesse sentido. É quando todas as ovelhas de todo mundo está tudo misturado. Aí o pastor chega lá, o porteiro abre a porta, porque é o pastor das ovelhas, e o pastor chama as ovelhas e as ovelhas saem e o seguem. Faz sentido? Muito sentido. E uma outra implicação é que quando não era esse tempo de inverno, os próprios pastores construíam esses apriscos, ali na região onde eles estavam cuidando das ovelhas. Eles não levavam as ovelhas para casa, depois voltavam, era muito longe, porque lá é uma região deserta. Então era difícil você encontrar um lugar que tenha pastagem, tenha água. E quando encontrava, valia a pena ficar lá um bom tempo. E aí o pastor ele construía o próprio aprisco para poder proteger as ovelhas de lobos, de leões, de animais, ou até mesmo dos ladrões. Outro sentido, outra explicação é que esse mercenário que tanto Jesus fala, ele é simplesmente uma pessoa que recebe para cuidar das ovelhas de outras pessoas. Ele recebe para cuidar daquilo que não é dele. Às vezes a gente tem uma imagem um pouquinho errada de mercenário. Mas é isso. Então, como tinha pessoas que possuíam vários rebanhos, então eles pagavam para alguém cuidar. Só que esse cara que cuidava, ele só cuidava. Se aparecesse algum perigo para as ovelhas, rapava fora. Obrigado, querido. E esse é o sentido. Então, é todo um contexto que nós precisamos entender para saber como e por que Jesus está falando. E Jesus sendo o nosso bom pastor, eu te convido a ler comigo um texto em João 6, do 37 ao 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Vamos ler tudo juntos? João 6, 37 ao 39. 1, 2, 3 e... Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta,
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, é o próprio Pai direcionando o Filho para nós. Resumidamente, assim, bem sintético, você é um presente de Deus Pai ao Deus Filho. Ele te entregou para Ele. E você é a ovelha dele. E Ele entrega a vida dele por você. Ele não entrega forçadamente, Ele entrega porque Ele quer. Amém? Voltando em João 10, vamos ler o versículo 16, juntos. Ainda tenho outras ovelhas, vamos juntos. Não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, né? A gente canta muito com os adolescentes, né, com os jovens, uma música chamada Ousado Amor. Né? E ela fala, ó, quão impressionante, quão grandioso, quão maravilhoso é o amor de Deus por nós. Porque Ele deixou as 99 para ir me buscar. Né? E a gente fica com esse coração assim, eu sou aquela ovelhinha perdida que Deus atravessa montanhas, sobe morros, né, desfiladeiros e me encontra, e me traz. E não é errado, tá certo, né? Deus fez isso. Mas e depois? Você acha que Deus vai fazer isso toda semana? Não, Ele nos encontrou, Ele nos trouxe ao seu aprisco, e hoje nós somos parte das ovelhas dele. E como parte dessas ovelhas, o nosso dever hoje é buscar outras ovelhas. E esse versículo, versículo 16 de João 10, é o nosso chamado para levar esse evangelho, essas boas novas a outras pessoas. Ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está falando, gente, vocês estão aqui nesse aprisco? Vocês fazem parte do meu rebanho? Sim, eu comprei vocês com a minha vida? Sim, mas tem outros lá fora. E vocês precisam ir buscar esses outros. E vocês precisam levar essa boa nova a outros. Deus nos convida a não só ficar confortáveis no aprisco, mas também sair e levar essa boa nova a outras ovelhas, que precisam conhecer e saber, ouvir a voz do pastor. Né? Quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela sabe que é o pastor dela e ela segue. Não é nada forçado. Mas quem são as ovelhas? Não sabemos. Nosso dever é anunciar a todo canto deste mundo, a todas as pessoas, para que aquelas que pertencem ao Senhor ouçam a voz dele e sigam ele, assim como nós estamos fazendo isso hoje. Amém? Os eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu, estão lá fora aguardando a voz dele para ouvir e poder se juntar a nós em um só aprisco. Amém? Versículo 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Existem ovelhas que não são do Senhor. Existem ovelhas que não fazem parte desse rebanho. Né? Aí você pode pensar, nossa, mas Deus faz acepção de pessoas? Não, tem aqueles que não fazem parte mesmo. O Senhor escolhe, o Senhor chama aqueles, mas existe aqueles que já foram escolhidos para não fazer parte. Né? Como eu posso saber disso? Um grande exemplo é o próprio Judas, né? Andou com o Senhor e já tinha sido destinado a se perder. E muitos outros também são assim. Mas, ao mesmo tempo que existem aquelas ovelhas que fazem parte e aquelas ovelhas que não fazem parte, como eu posso saber se eu faço parte ou não? Vamos falar sobre isso mais para frente, não agora. Mas existem ovelhas que não fazem parte desse rebanho. Né? E essas ovelhas, quando escutam a voz, elas não conhecem, elas não sabem quem está falando. Isso é um fato. Né? E a minha pergunta é, você
no versículo 27, na primeira parte, diz assim: as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor, ouvem a minha voz. Elas escutam a minha voz. E a pergunta: você tem ouvido a voz do Senhor? Como saber se eu tenho ouvido a voz do Senhor? Bem na prática assim mesmo, né? Como que eu sei se eu tenho ouvido ou não? Se não é uma invenção do meu coração, dos meus sentimentos? Será que não é a minha vontadezinha ali dentro falando, faça isso, faça aquilo, porque é de Deus, né? Ou será que é o próprio Deus falando? Né? Gostaria que você recordasse o dia em que Deus te chamou. Esse foi o dia que você ouviu a voz do Senhor. Esse foi o dia em que você escutou uma voz que você nunca tinha ouvido antes. E essa voz transformou a sua vida. Essa é a voz do bom pastor. Essa é a voz daquele que verdadeiramente nos conhece. E quando nós escutamos essa voz, que fala ao nosso coração, não tem como se esconder. Não existe nenhuma outra vontade que se sobreponha a essa voz. Não tem como você ouvir a voz de Deus te falando e você falar, não quero. É uma graça, assim, não pode ser negada. Ela não pode. Porque nós não somos mais fortes que Ele. E quando Ele fala ao nosso coração, a única coisa que nós podemos fazer é nos render prostrados diante dEle. E é isso que eles faziam no Antigo Testamento. Quando aparecia um homem de Deus, colocava o rosto em terra. Para mostrar para nós que quando Deus aparece, e quando Deus fala ao nosso coração, quando o bom pastor fala diretamente com a sua ovelha, essa voz é inconfundível. E foi nesse dia, quando você abriu os olhos, que Deus te chamou. Cada um de nós foi de maneira diferente. E isso que é tão peculiar e tão lindo. Porque o Senhor tem falado ao nosso coração e tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Ele falou uma vez e tem falado todos os dias. Né? Quando eu era mais novo, estava começando aí na igreja, eu pensava que Deus ia falar assim, derrubando 2 caixas de som gigantes do céu. Assim, pá! E aparecia um anjo com o microfone na mão e falava assim, faça isso, faça aquilo, casa com essa, casa com aquela. Né? Acho que seria bem mais fácil se fosse assim, né? Mas a voz de Deus, ela é inconfundível. Ela não traz dúvida ao nosso coração, né? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que teve um tempo que nós, acho que o Val vai lembrar, nós estivemos na Coreia, e na Coreia foi um país muito evangelizado antes de se desenvolver, né? E foram missionários de todos os cantos do mundo, principalmente dos Estados Unidos. Né? E muitos morreram. Tanto é que lá tem um cemitério enorme só de missionários. E a gente foi lá, conhecemos, o guia nosso ia falando, esse aqui morreu disso, esse aqui fez aquilo, esse aqui morreu assim, mataram ele desse jeito, e está lá. Né? E algo impressionante aqui, é uma história que o missionário trouxe a Bíblia em coreano, traduziu, levou, começou a evangelizar, foi morto. A família que matou ele colocou na parede as folhas da Bíblia, porque não entendia nada, então colocou lá, como uma decoração do que eles fizeram. E anos depois, essa família, ao ler um texto lá da parede, se converteram. Essa é a voz do bom pastor. Na hora certa Ele te chama. Não é do nosso jeito, não é como a gente quer, é do jeito dEle, do tempo dEle. Né? Existem pessoas que se convertem nas cadeias, né? Com aquele pedacinho de Bíblia rasgado ali no chão. Pega e lê, e aí Deus chama. É assim, às vezes num leito de hospital, em diversos lugares, mas essa é a voz do bom pastor, e ela é inconfundível. Outra implicação no versículo 27 é que, além de Ele falar ao nosso coração, e essa voz ser inconfundível a nós, Ele nos conhece. E essas ovelhas seguem Ele. O pastor, quando ele chamava as ovelhas ali no aprisco, né, ia lá,
chamava elas começavam a seguir. Ele ia à frente e as ovelhas iam atrás. O escudo das ovelhas é o pastor. Aquele que vê as dificuldades, os problemas, os buracos, os espinhos, é o pastor. E a ovelha vai atrás, vai seguindo, né? Diferente do boi, né? O boi tem que pegar um cavalo, tem que pegar um chicote, tem que macetar ele para ele poder andar para frente. Vai atrás, batendo nele, né? É outra perspectiva. Por isso Deus nos chama de ovelhas. É algo lindo, algo maravilhoso, que quando você ouve essa voz, você segue. Segue o verdadeiro caminho, que é o Cristo. Amém? Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Voltando à imagem do aprisco, Jesus ele fala assim, essa porta, esse porteiro que abre a porta para as ovelhas entrarem, também abre para sair, essa porta sou eu. Sou eu que, ao entrar em mim, vocês estão protegidos, e ao sair por mim, vocês também podem desfrutar dessa liberdade. Deus, ele não é um Deus que nos aprisiona e nos cerca, né? Nós assistimos uma série na Netflix que fala sobre isso, uma religião que prende as pessoas em umas paredes assim, psicológicas, assim. E a pessoa não pode fazer nada, a não ser aquilo que está escrito na Torá. E é aterrorizante. Mas Jesus vem e fala assim, eu sou essa porta. E vocês podem entrar, e vocês podem sair, e vocês podem, ou seja, em mim vocês têm liberdade. Em mim vocês podem fazer aquilo que vocês são feitos para fazer. Aquilo que vocês foram criados para fazer. Porque fora dele nós pensamos que temos liberdade. Mas na verdade estamos sendo escravos do nosso próprio coração. Da nossa própria concupiscência. Pessoas hoje pensam que são livres, se afundando nos vícios, se afundando na promiscuidade, se afundando nos seus pecados. E pensam, não, eu sou crente e estou tudo bem. Mas na verdade ela está sendo escrava do próprio coração. Um coração errante e um coração manchado pelo pecado. Tem um pastor famoso na internet que ele fala assim que o livre-arbítrio é algo bem interessante para se falar hoje, porque o livre-arbítrio existia quando Adão e Eva podiam escolher ou não para pecar. Mas hoje a gente não tem escolha, porque nós já nascemos com o pecado. Então quando a gente não está escolhendo, na verdade a gente está escolhendo o pecado. Quando a gente está pensando que está vivendo de boa, assim, não existe em cima do muro. Ou a água é doce, ou é amarga, ou é salgada. Não tem meio termo. O nosso coração sempre vai nos levar para longe de Deus. Sempre vai nos guiar para caminhos separados dele. Por isso nós precisamos de um pastor. Por isso somos ovelhas cegas, frágeis e indefesas. Por isso ele diz, vocês precisam de mim. Vocês são minhas ovelhas. E vocês precisam que eu guie vocês. Venham após de mim. Eu sou essa porta. Vocês podem entrar por mim. Vocês podem se sentir seguras em mim. Mas ao mesmo tempo vocês também podem sair porque vocês têm liberdade. E sair não é ficar longe de mim, mas é viver o que vocês são feitos para viver em mim. Amém? Essa porta é a porta da salvação. É a porta onde Jesus nos presenteia com essa obra maravilhosa. Essa porta é uma porta da liberdade, como eu falei, e é uma porta onde nós podemos encontrar pastagem e provisão. Ou seja, o básico para nós não vai faltar. Quando estamos nele, não precisamos nos preocupar com o que é básico para a nossa vida. Pode faltar o pudim de manhã, mas o pãozinho vai ter. Não é? Pode não ter assim as luxúrias da vida, mas ele não vai deixar faltar o básico para nós. Amém? Vamos para o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esse versículo, muitas vezes as pessoas pensam que é só falando do diabo. Mas Jesus aqui está falando também dos fariseus. Ele está falando dessas pessoas que, quando encontrar com aquele cego que tinha acabado de ser curado, ao invés de abraçá-lo, ao invés de cuidar, ao invés de protegê-lo, eles rejeitaram. Eles trouxeram morte para uma pessoa que tinha acabado de receber a vida. Quando nós, como igreja, não abraçamos as pessoas, não recebemos aqueles a quem Jesus tem curado e tem feito milagres lá fora, o qual Jesus tem chamado para fazer milagres aqui dentro também, quando nós não fazemos isso, nós somos esse ladrão que rouba, mata, destrói. Isso também é para nós. Mas os fariseus também mereciam essa bordoada. Jesus também fala a respeito de Satanás nesse versículo, porque o ladrão, ele vem para nos roubar essa intimidade com o Senhor, essa vida com o Senhor, e destruir o que Deus tem feito em nossas vidas, nos confundir diante daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E essa vida em abundância, o que seria vida em abundância para você? O que é uma vida plena para você? Será que é uma vida com muitos recursos? Não necessariamente, né? Será que é uma vida assim com uma família abençoada? O que é a vida plena? A vida plena em Deus é uma vida plena onde Ele é a nossa plenitude, né? Porque riquezas e prazeres e realizações, isso daí a gente corre, pega, daqui a pouco quer outro. E vai, consegue, quer outra coisa. Mas, quando nós estamos plenos em Cristo, aí nós podemos declarar com toda a força do nosso coração e com toda a certeza do nosso entendimento, Filipenses 4:13. Aí sim nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Esse versículo não é uma chave para você fazer o que você quiser. Na verdade é uma chave para você suportar tudo que vier. A vida é difícil, você pode tudo naquele que te fortalece. Quando a vida está super boa e está tudo dando certo, mesmo assim, é Ele quem te fortalece. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso castelo forte. Ele é a rocha onde nós firmamos os nossos pés e não seremos abalados. Não queira ir para o céu, queira estar no céu. Queira estar com Deus, porque Ele está lá. Não é porque lá não haverá choro, não haverá tristeza, as ruas são de ouro. Não, é porque Deus está lá. E em qualquer outro lugar onde Deus estiver, é lá que eu desejo estar. Porque o meu objetivo é o próprio Deus. A ovelha, ela precisa do pastor, porque o pastor é quem supre ela. Então que o nosso coração seja satisfeito no Senhor. No Senhor. Porque tudo que está em volta de nós, de cada um de nós, pode mudar. E em tempos são bons e em tempos são ruins. E vamos viver essa montanha-russa até o último dia em que Ele nos chamar para a eternidade, para esse aprisco eterno, onde Ele será o nosso sol, onde Ele será tudo para nós. Amém? Versículo 14 e 15 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Do mesmo jeito que Ele conhece o Pai e o Pai o conhece, Jesus conhece as ovelhas. Você consegue entender a profundidade desse texto? Cristo fala: eu conheço o Pai e o Pai me conhece. E nós somos um. E essa unidade, esse conhecimento, essa intimidade, essa amizade, esse amor é o mesmo que eu tenho pelas minhas ovelhas. É do mesmo jeito. É desse jeito que Ele te conhece. Do mesmo jeito que quando Jesus estava na cruz, ou melhor, antes um pouquinho, quando Ele estava orando, e Ele falava: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Por que será que Jesus falou isso? Será que Ele estava com medo dos chicotes?
Será que ele estava com medo dos cravos, que tinham lá 30 centímetros? Da surra que ele ia levar? Não. Ele estava com medo, porque lá na cruz Deus o iria abandonar. E foi isso que aconteceu. Pai, por que me abandonaste? Aquele que se fez maldito por nós, recebeu o pior de todos os castigos, foi a ausência de Deus. E era isso que ele estava querendo evitar na oração dele. Para ele, levar uma surra, apanhar um pouco, assim, era o de menos. Para ele, a pior coisa era ficar longe daquele que lhe é um. E porque ele é um com Deus, ele não podia suportar isso. Será que nós podemos suportar isso? Será que o nosso objetivo de vida é esse, ser um com Deus? Porque ele diz, eu conheço as minhas ovelhas do mesmo jeito que eu conheço o meu Pai, e do mesmo jeito que o Pai me conhece. A intimidade que eu tenho com o Pai, que para mim é a mais importante de todas, é a que eu tenho com as minhas ovelhas, com aqueles que ouvem a minha voz e me seguem. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas e procuramos alcançar tantas coisas e esquecemos que o principal, Deus já nos deu. Cristo já morreu, Ele já foi o sacrifício vicário na cruz para nos trazer essa intimidade com Deus, essa união perfeita. E isso para nós já é suficiente. Isso para nós já basta. Nossa vida já é plena. Hoje, neste mundo, nessa vida, nós testemunhamos e vivemos coisas que vão passar. E nós experimentamos flashes da glória do Senhor cada dia, em intimidade e em amor, anelando o grande dia em que Ele nos receberá em seus braços pela eternidade. O crente não tem medo da morte. Na verdade, ele até deseja a morte. Porque ele sabe que a morte é um passo para a eternidade com o Pai. Amém, irmãos? O bom pastor, ele dá segurança eterna para as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Né? Um dia nós ouvimos a voz dele. E como eu falei, tem testemunhos maravilhosos de que ele falou no nosso coração. Ao ouvir a voz dele, nós o seguimos. Né? E esse pastor que segue em frente e que nós vamos atrás dele como ovelhas, é aquele que nos protege, que nos guia. Ele nos traz eterna segurança e eterna salvação. Como sabemos disso? Versículo 28. Acompanhe comigo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, Deus, Ele nos chama pelo nome, e nós somos ovelhas dEle. E depois que estamos nas mãos dEle, ninguém pode tirar. Você já acordou um dia assim, ou às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, e você falou, nossa, será mesmo que eu sou salvo? Mas isso que eu acabei de fazer, né, dá uma certa dúvida, né? Igual tem alguns cristãos aí, algumas pessoas que, se Jesus não volta no sábado, eles não vão. Porque o sábado é o dia santo. Né? Será mesmo que eu vou para o céu? Será mesmo que Deus vai me receber na glória? Olha o que eu tenho feito. Olha o que eu tenho pensado. Trazer dúvida para as pessoas. Mas, se você é a ovelha dele, ninguém vai tirar você das mãos dele. Nem mesmo você. Amém? Ninguém. Não é o diabo, né? Não foi a obra que Jesus fez na cruz, ela não foi uma causa da raiva dos romanos, ou dos imperadores, ou dos fariseus. Não, foi o próprio Deus agindo na história para acontecer aquilo. Então, a obra de Deus em nós é eterna, é completa e é única. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim, está consumado.
Ele não falou, fiz a minha parte, agora faz a de vocês. Não. Não é condicional, viu? Fiz aqui, agora se virem. Não, está consumado, está feito. Tudo que tinha que ser feito, ele fez. Tudo que tinha que ser cumprido, ele cumpriu. A exigência que Deus pedia para salvar pecadores, Cristo cumpriu na cruz. E a salvação nossa é dada em graça, através de Cristo. Então, se foi Cristo quem fez, e aqui ele está falando, pela obra de Cristo nós estamos nas mãos de Deus, e ninguém pode arrebatar das mãos de Deus. Você não pode mais perder essa salvação. Amém? Então, se alguém falar que você está perdendo a salvação por fazer alguma coisa ou outra, manda essa pessoa ler a Bíblia, né? Vai ler João 10 lá. Porque se você está nas mãos do Salvador, ninguém pode tirar você de lá. E Ele te salvou e você pertence a Ele. E somos ovelhas dEle, aguardando o grande dia em que Ele nos unirá, juntas no aprisco eterno. Amém? Perguntas. Oi? Só que os que apostam também, assim, na verdade, acho que nem conheceram. Perguntinha para nós. Você faz parte desse rebanho? Aqueles que fazem parte são ovelhas do Senhor, porque ouviram a voz do Senhor e seguem ao Senhor. Você tem ouvido essa voz? Você tem seguido Ele? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Meu coração tem desejado esse Deus, esse pastor que me cuida e que me protege dia a dia? Amém? Essa maneira de Deus cuidar de nós como ovelhas é como se fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como se fosse, não, é de fato, a Santa Trindade abraçando cada um de nós em sua santidade, em seu amor, em seu sacrifício e na remissão de pecados. Amém? Que o Senhor te abrace dia a dia nisso. Que o Senhor conforte seu coração nos momentos de dificuldade e dor, porque é isso que um pastor faz também. E que o Senhor, cada dia, reafirme a sua fé e fortaleça a sua fé nele, para que ele leve você até a eternidade. Amém? Não é o nosso esforço, é o esforço de Cristo na cruz, na reconciliação de Deus com os homens e dos homens com os homens. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o nosso bom pastor e o Senhor tem cuidado e tem apacentado, Senhor, as nossas vidas. Hoje nós ouvimos que o teu sacrifício na cruz não foi uma situação ao acaso, mas foi um plano arquitetado e formulado na eternidade. Que na eternidade o Senhor nos escolheu também para sermos suas ovelhas e para fazermos parte do que o Senhor tem hoje, que é o seu rebanho eterno e remido pelo teu sangue. Obrigado, ó Deus, por mostrar a nossa fragilidade, a nossa incapacidade e a nossa fraqueza, por mostrar a nós que por nós mesmos não conseguiremos nada, Senhor, a não ser a perdição. Mas obrigado, Senhor, por mostrar que Cristo, em sua plenitude, entregou a sua vida espontaneamente para nos trazer a paz com o Senhor, para nos trazer a chance de conhecer e de desfrutar dessa intimidade única com o Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Fernanda?